Ok, gente, estamos de volta e vejamos o próximo episódio que tem aqui. Direito civil, necessidade de ressarcimento no caso de inviabilidade de retorno à situação anteriormente à nulidade declarada. O credor, no caso em que tenha recebido em dação de pagamento o imóvel de uma sociedade empresarial posteriormente declarada falida, poderá ser condenado a ressarcir a massa pelo valor objeto do negócio jurídico, se esse vier a ser declarado nulo e foi inviável o retorno à situação fática anterior, diante da transferência do imóvel a um terceiro de boa-fé. Incide na situação o disposto no 182 do Código Civil 2002, de acordo com o qual, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível, serão indenizadas com equivalente. Perfeito. O que acontece é o seguinte: houve um negócio jurídico, foi dado como pagamento um imóvel, o negócio foi desfeito, foi anulado, o imóvel tem que ser devolvido. Só que o imóvel já tinha sido repassado a um terceiro de boa-fé, não tem como devolver. Faz o quê? Converte em pecúnia, converte em indenização. Perfeito. Direito civil e processo civil, não vinculação do juízo civil à sentença penal absolutória fundamentada na falta de prova para a condenação ou ainda não transitada em julgado. Aqui é a independência das instâncias civil e penal. A sentença penal absolutória, tanto no caso em que fundamentada na falta de prova para a condenação, quanto na hipótese em que ainda não tenha transitado em julgado, não vincula o juízo civil no julgamento da ação civil reparatória acerca do mesmo fato. Presta atenção. A sentença penal absolutória, em virtude da ausência de provas, ou quando ainda não tenha transitado em julgado, não vincula o juízo civil em ação reparatória do mesmo fato. O 935 do CPC consagra, de um lado, a independência entre a jurisdição civil e a penal, e de outro dispõe que não se pode mais questionar a existência do fato ou de sua autoria quando a questão se encontrar decidida no juízo criminal. Essa relativização da independência das jurisdições se justifica em virtude de direito penal incorporar uma exigência probatória mais rígida para a solução das questões submetidas a seus ditames, sobretudo em decorrência da presunção de inocência. Um pouquinho mais adiante, o juízo civil é menos rigoroso que o criminal no que concerne aos pressupostos da condenação, o que explica a possibilidade de haver decisões aparentemente conflitantes. Pode-se afirmar, conforme a interpretação do 935 do civil, que a ação em que se discute a reparação civil somente estará prejudicada nas hipóteses de a sentença penal absolutória fundamentar-se em definitivo na inexistência do fato ou na negativa de autoria. Perfeito, gente. Os juízos civil e penal e também a de justiça administrativa são independentes. Entretanto, se no juízo penal ficar comprovado a inexistência do delito ou a negativa da autoria, aí isso deve ser levado em consideração. Mas não sendo o caso de comprovação de ausência do fato penal, de ausência da autoria, o juízo civil é totalmente independente, a instância administrativa também. Bom, processo civil, restabelecimento de hipoteca. Restabelece-se a hipoteca anteriormente cancelada em razão da aquisição do imóvel pela própria credora hipotecária, no caso em que sobreveio uma decisão judicial que, constatando a ocorrência de fraude à execução, reconheça a ineficácia da referida alienação em relação ao exequente. Bom, a credora adquiriu um imóvel que tinha uma hipoteca. Só que se essa aquisição foi invalidada, a hipoteca é restabelecida. É o retorno ao status quo ante em virtude da nulidade do ato praticado. Perfeito. Declarada a ineficácia do negócio jurídico, retornam envolvidas ao estado anterior. Volta o bem integral ao patrimônio do executado e a baixa na hipoteca também vai desaparecer. Perfeito.
Próximo caso, caso muito bom de índole constitucional, prisão civil, ó. Impossibilidade de decretação ou ameaça de decretação de prisão no exercício de jurisdição civil, ressalvada a obrigação alimentícia. Não é possível que o magistrado, ao conceder a tutela antecipada no âmbito de um processo civil que não discute a obrigação alimentícia, efetue a ameaça de decretação de prisão para o eventual descumprimento dessa ordem judicial, sob a justificativa que, nesse caso, estaria configurado um crime de desobediência. Não se admite decretação ou ameaça de decretação de prisão nos autos de processo civil como forma de coagir a parte ao cumprimento da obrigação, ressalvada a obrigação alimentícia. Gente, na doutrina processual, há quem sustente, que pelo que me parece, teve juiz que adotou isso, que o juiz, quando fixa uma punição para coagir ao cumprimento da obrigação, normalmente ele fixa um astrente, ele poderia fixar a possibilidade da prisão. Cumpra sob pena de prisão pelo não cumprimento. Quem defende isso não tem nenhum comprometimento com a ordem constitucional. É a mania que nós temos às vezes de querer estudar o direito a partir de código. Olha, eu até falo brincando com meus amigos que estudam as outras matérias, com os colegas, ó, nós temos a Constituição e os subconstitucionais. As matérias infraconstitucionais são matérias subconstitucionais, é de segundo nível. Porque é realmente assim que a gente tem que pensar. Com todo respeito a quem estuda, a quem aprofunda o estudo de processo civil, de direito civil, de direito penal, isso é submatéria, isso é segundo nível, poxa. O que tem que prevalecer é a consciência constitucional. Nós temos que entender que tudo parte da Constituição. E a Constituição só legitima a prisão civil em virtude de dívida alimentar e situação de depositário infiel. E a prisão do depositário não está nem mais sendo possível pela supralegalidade do Pacto de São José de Costa Rica. Tem até uma súmula vinculante sobre isso do Supremo, que é a 25. Hoje, a única hipótese de prisão civil é dívida alimentar. Qualquer outra coisa diferente disso é inovação inconstitucional, não tem fundamentação. Perfeita aí a decisão do STJ. Se fosse realmente para a gente liberar qualquer tipo de medida para garantir uma obrigação patrimonial, que se instaurasse então a situação do Mercador de Veneza. Vocês devem conhecer o Mercador de Veneza, um clássico de Shakespeare, na qual uma pessoa contrai uma dívida e estabelece como garantia do pagamento da dívida um pedaço do próprio corpo. E o caso é levado até um tribunal, porque não houve o pagamento da dívida, a pessoa dentro do prazo estipulado, e o devedor até se propôs a pagar 10 vezes mais, só que com prazo maior, e como o credor queria uma vingança, o pessoal disse, não, eu quero que se cumpra a avença. É o pacta sunt servanda. Você vai me pagar com um pedaço do próprio corpo. E esse caso é levado ao tribunal. Vocês devem conhecer o resultado do julgamento por uma estratégia de um dos integrantes do tribunal, que era, em verdade, a pessoa protegida pelo devedor que contraiu a dívida para ajudar aquela pessoa, criou a ideia de que deveria ser retirado um pedaço da carne, mas sem expirar o sangue, porque o sangue não integrava a obrigação, e caindo o sangue, na verdade, o credor está causando uma lesão, e terminou revertendo o julgamento, e o credor que queria cobrar a dívida com um pedaço de carne do devedor é que termina sendo condenado no final da história, né? É um episódio muito interessante, o Mercador de Veneza, do Shakespeare. Então, se restaure logo essa possibilidade. Ó, não cumpriu a ordem judicial, a gente vai arrancar um pedaço de sua carne, vamos partir para a lei do talião. Pelo amor de Deus, né, gente? É completamente desproporcional, viola o princípio da proporcionalidade, você querer adimplir patrimônio com outra coisa que não seja patrimônio, com a liberdade da pessoa, por exemplo. Viola a ideia de proporcionalidade, proibição de excesso. Proibição de excesso aqui não é possível, a ideia do Antermar Verbot do direito alemão. Não se admite. Então preste atenção, prisão civil só realmente devedor de alimentos. Vamos prosseguir. Quarta turma, direito civil, ilegitimidade do espólio para ajuizar uma indenizatória em razão dos danos sofridos pelos herdeiros. O espólio é uma coisa, os herdeiros são outros. Pô. O espólio não tem legitimidade para postular uma indenização pelos danos materiais e morais supostamente experimentados pelos seus herdeiros.
ainda que se alegue que os referidos danos tenham decorrido de erro médico de que fora a vítima ou falecido. Nessa situação, debatem as partes em torno de bens cuja titularidade é dos herdeiros por direito próprio, e não sobre bem de titularidade originária do falecido, que tenha sido transmitido por efeito hereditário. Me parece que houve uma confusão aí entre a pessoa do espólio, que é uma pessoa formal, e a pessoa dos herdeiros. Falecimento em virtude de erro médico. Os familiares querem cobrar uma indenização pelo dano moral decorrente do falecimento. Tudo bem. Eles têm o direito. Mas o espólio entrar com a ação quer dizer que o defunto está cobrando a indenização para ele? Claro que não, pô. Ele não é titular desse direito. A titularidade do direito aí, gente, é dos herdeiros. Então não poderia ter o espólio ingressado com essa ação. Vamos caminhar. Processo civil aqui. Impossibilidade de extinção do processo de insolvência pela mera ausência de bens passíveis de penhora. A falta de bens passíveis de penhora não implica por si só a automática extinção do processo de insolvência. A ausência de bens expropriáveis não afeta o interesse dos credores no processo de insolvência, uma vez que a declaração de insolvência protege não só a garantia atual, mas também a garantia futura dos créditos, mediante a indisponibilidade dos bens presentes e futuros do obrigado. Perfeito. O cara é decretado insolvente, não tem patrimônio para adimplir as dívidas, pediu a extinção do feito. Não. Porque a insolvência ela já gera uma restrição sobre o patrimônio futuro. Se eventualmente ele vier a ter aquisição de patrimônio, esse patrimônio vai ser utilizado para ressarcir, para adimplir as obrigações que ele tem com os credores. Então não é pelo fato de que naquele momento não existe bens para serem executados que você vai extinguir o processo. Que a situação de insolvência por si só gera efeitos jurídicos protetivos para os credores, ok? Bom, por isso está aqui no finalzinho, ó, por conseguinte, o interesse na declaração de insolvência, quer sob a ótica do credor, quer sob a ótica do devedor, transcende a mera existência do patrimônio passível de penhora, razão pela qual não há de se extinguir o processo. Processo civil, extinção de processo de insolvência em razão da falta de credores. O processo de insolvência deve ser extinto na hipótese em que não tenha ocorrido a habilitação de credor, porque a fase executiva propriamente dita somente se instaura com a habilitação dos credores que integram o polo ativo do feito e sem os quais, por óbvio, não há formação de relação processual executiva. Aqui é uma outra situação. Aqui, se não tem nenhum credor, não tem sentido dar prosseguimento na insolvência. Perfeito. Quinta turma, turma penal. No âmbito da execução penal, configura uma falta grave a posse de chip de telefonia móvel por preso. Essa conduta se adequa ao disposto no artigo 57 da Lei de Execuções Penal, segundo a qual constitui falta grave posse de aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação com outro. Perfeito. O cara está sem um telefone, mas está com um chip para usar no telefone de alguém. Falta grave. Pode haver aí perda de uma parte dos dias remidos. Cadê? Último julgado aqui, sexta turma. Penal, turma penal, né? Inaplicabilidade da causa de aumento do parágrafo 4º do 33 da Lei 11.343 de 2006, no caso da Lei de Drogas. No caso de reconhecimento de associação para o tráfico, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas, é o que cuida de tráfico, na hipótese de que o réu tenha sido condenado na mesma ocasião por tráfico e pela associação para o tráfico. A aplicação da causa de diminuição, que é para o chamado traficante de primeira viagem, né? Tem uma causa de diminuição, ele foi pego traficando, mas era a primeira vez e tal, era uma coisa assim eventual. Aí tem aqui, a aplicação da causa de diminuição da pena pressupõe que o agente não se dedique à atividade criminosa. Cuida-se de benefício destinado ao chamado traficante de primeira viagem, prevenindo iniquidades decorrentes da aplicação a este de reprimenda semelhante daqueles que fazem do tráfico meio de vida. Verifica-se que a redução é logicamente incompatível
com a habitualidade e permanência exigida para a configuração do delito de associação para o tráfico, cujo reconhecimento evidencia a conduta do agente voltada para o crime e envolvimento permanente com o tráfico. Claro, como é que eu vou aplicar a causa de diminuição, tráfico eventual, primeira situação de tráfico, para alguém que está sendo condenado por associação para o tráfico, que exige continuidade e permanência? Seria logicamente incompatível. Meus amigos, chegado ao momento de concluir o estudo desse informativo, vamos verificar aqui, revendo o que foi que nós comentamos nesse nosso encontro, principais aspectos do informativo 517 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar a demanda proposta em face do INSS, visando obter o benefício da pensão por morte, em virtude de uma relação de união estável, ainda que se questione como prejudicial a existência da união estável. Verificamos que nas ações de reintegração de posse, motivada por inadimplemento do leasing financeiro, quando a soma do valor residual devidamente quitado com o valor da venda do bem excedeu o total pactuado a nível de valor residual, o arrendador tem o direito de receber a diferença deduzida das despesas contratuais que o arrendatário tiver, né? Ou que o arrendatário tem o direito de receber a diferença deduzida das despesas que o arrendador teve. Bom, verificamos que não cabe reclamação ao STJ, questionando a decisão do Tribunal de Origem, que encaminha um recurso especial por entender que havia uma situação de variável de distinguish em relação ao julgamento do recurso repetitivo temático. Verificamos que a competência da Justiça Militar não é firmada pela pessoa militar, mas pela natureza da infração. Vimos que é possível aplicar a pena de perdimento do veículo objeto de leasing mercantil, se ele foi utilizado para a prática de descaminho ou contrabando. Vimos que é legal reclassificar o resultado do concurso público se houve a anulação de um dos critérios utilizados, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Vimos que o Ministério Público tem legitimidade para entrar com ação civil pública, objetivando fornecimento de cesta de alimento sem glúten a portador de doença celíaca. Vimos que o prazo para impetração de mandado de segurança, no qual se contesta um pagamento de pensão feito a menor pela administração, renova mês a mês. Mas cuidado, se essa lesão se materializar num ato administrativo, eu fiz um pedido administrativo e negaram, o prazo começa a fluir. Vimos que a legítima adoção da técnica de fundamentação por referência, per relationem. Vimos que o foro do lugar em que a obrigação vai ser satisfeita, ainda que não seja capital, é o competente para uma monitória em face do Estado. A gratuidade da justiça obsta a cobrança de emolumentos cartorários que visam dar cumprimento à decisão judicial. Vimos que não é possível homologar a desistência de um recurso já julgado que está apenas aguardando publicação. Vimos que a sentença penal absolutória, tanto no caso em que fundamentada na falta de provas para a condenação, quanto no caso em que não tenha transitado em julgado, não vincula o juízo cível. Vimos que não é possível ao magistrado conceder uma tutela liminar consistente em decretação de prisão civil. O espólio não tem legitimidade para postular danos supostamente sofridos pelos herdeiros. Vimos que a falta de bens penhoráveis não gera por si só a extinção do processo de insolvência, mas o processo de insolvência se extingue se não houver habilitação de credor. Vimos que no âmbito da execução penal configura falta grave a posse de um chip de telefonia por preso, e que não tem como, no caso de tráfico, aplicar a causa de diminuição, tráfico eventual, marinheiro de primeira viagem, para quem é condenado por associação para o tráfico. Meus amigos, minhas amigas, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês em relação ao informativo de número 517 do STJ.
Eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui nos projetos que desenvolvemos aqui no site. Quero recordar a vocês que eu estou à inteira disposição do que vocês precisarem nos estudos de vocês e pedir que me ajudem a divulgar a existência dos nossos projetos. Vamos simplificar o estudo do direito para ajudar as pessoas que precisam desse conhecimento para atingir os seus objetivos pessoais. E, gente, eu queria fazer um pedidozinho agora especial para vocês. Eu estou ministrando um curso de preparação para a segunda fase do exame do OAB na prova de Direito Constitucional. Eu imagino que você que está aqui me acompanhando não está fazendo a prova do OAB. Pode ser que sim, mas eu imagino que você já está em um outro patamar se preparando para um concurso público. Mas eventualmente você conhece algum amigo que está se preparando para a prova do OAB e que fez a opção de realizar a prova prática em Direito Constitucional. Eu estou oferecendo um curso bem completo, bem abrangente, com todas as peças processuais possíveis e imagináveis, com muita abordagem de direito material, inclusive até registro, que ao final desse projeto, todas as aulas de peças processuais estão sendo muito minudentes, vão ser transformadas em um projeto de peças processuais para concurso público, porque temos concursos que exigem o conhecimento da elaboração de peças processuais. Então eu queria te pedir que, se você tiver algum amigo nessa situação, que por favor divulgue. Olha, o Rafael está oferecendo um curso de preparação para a segunda fase do OAB, está no site do Sejus TV, sejustv.com.br, que é um curso que eu venho desenvolvendo uma parceria em alguns projetos. Se você puder levar essa mensagem adiante, eu vou lhe ficar muito agradecido. Meus amigos, minhas amigas, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo encontro.